Existe um suplemento espetacular dentro do Excel que se chama Excel Labs. O Excel Labs é um ambiente de desenvolvimento avançado de fórmulas e nessa aula você vai aprender a como utilizar o Excel Labs. Muito prazer, seja muito bem-vindo, meu nome é Wesley e nessa aula você vai descobrir o passo a passo de como melhorar a sua performance em construir as funções e fórmulas dentro do Excel utilizando o Excel Labs. Vamos lá então? Eu estou aqui com o Excel em branco, tá? E o Excel Labs, ele é um suplemento dentro do Excel. A gente tem que baixar esse suplemento. Eu estou utilizando aqui a versão do Office 365 para fazer essa aula, tá? Então, eu vou vir aqui em suplementos, ó, na página inicial. Página inicial, tem aqui os suplementos. Eu vou digitar aqui Excel Labs. Já apareceu aqui, ó, eu vou clicar em adicionar. Ele vai instalar para mim, fazer a instalação do Excel Labs. E já apareceu aqui do lado para mim, ó, olha que bacana. Então, esse aqui é o Excel Labs, tá? Então, a gente vai explorar um pouquinho do que é essa ferramenta e como ela pode te ajudar a melhorar a sua construção e o seu raciocínio na hora de desenvolver as funções dentro aqui do Excel, tá? Primeira coisa, a gente se depara aqui com 3 abas, a Grid, Names e Modules. Tá? Então, aqui são algumas abas específicas e eu vou explicar aqui o passo a passo de como usar cada uma delas. A Grid é basicamente uma aba na qual você vai utilizar para construir as suas funções na célula que você está utilizando ali. Então, por exemplo, vou digitar aqui, sei lá, IMC. E aqui eu tenho, por exemplo, peso, na verdade, o peso, aqui a altura, tá? E aqui eu tenho, sei lá, peso 93, altura 1,90, 1,83, por exemplo. Ok? Bom, a partir disso, imagino que eu queira fazer uma função que calcule o MC. Como que eu faria? Tá? Então, igual, a gente sabe que a altura, né, na verdade, peso dividido pela a minha altura ao quadrado. Tá? Essa é a forma do MC. Então, vai retornar aqui um número de 0 até eu não sei quanto, e dependendo desse número, né, o MC, o índice de massa corpórea, ele vai saber se a pessoa está acima ou abaixo do peso, tá? Então, ó, você viu, eu digitei aqui essa função e já apareceu aqui para mim a função. Então, eu poderia também fazer direto por aqui, que também daria certo. Então, imagine o que eu queria fazer agora utilizando a função let, tá? Como que seria com a função let? Aqui o mais legal é que eu não preciso utilizar o Alt Enter para poder quebrar a linha. Porque aqui eu estou no ambiente de fórmulas, então eu já posso fazer isso naturalmente. Então, vou colocar aqui let, ó, let. Eu vou colocar aqui, ó, peso. Qual que vai ser o peso? Vai ser o C4. Então, ó, C4. Altura vai ser quem? Vai ser o C5, que a gente sabe que é o C5. E o MC vai ser o quê? Vai ser... Opa, MC vai ser peso dividido pela a minha altura ao quadrado. Olha que tão simples, fica muito mais rápido de desenvolver as fórmulas aqui, muito mais intuitivo, tá? E aqui eu vou retornar, obviamente, o IMC, tá? Isso aqui eu posso descartar, porque não faz parte mais da minha fórmula, ok? Aqui eu não posso colocar o ponto e vírgula no final. Eu já tenho a minha função aqui. Para eu aplicar essa função, basta eu pressionar Ctrl Enter, né? Ele já aplica aqui para mim usando a função let. Aqui, olha que legal. Se eu arrastar aqui e diminuir a telinha, né? Ele já formata automaticamente para mim. E isso é muito legal. O botão direito do mouse aqui, ó, eu posso formatar, eu posso reverter o salvamento, né? Dar Ctrl Z. Eu posso renomear alguns símbolos. Então, ó, imagina que aqui, deixa eu reformatar aqui, ó. Imagina que eu queira, tá vendo o peso? Quando eu seleciono o peso aqui, ele já acendeu aqui, ó, vários lugares onde tem um peso, tá vendo? Então, imagina que eu queira trocar esse nome, tá? Colocar um outro, sei lá, um outro nome de variável. Então, ó, botão direito do mouse, ao invés de eu trocar passo a passo, né? Imagina que eu queira colocar P. Então, P aqui, tem que trocar o P aqui. Imagina se fosse uma forma gigantesca, tem que colocar o P em vários lugares, né? Então, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. O que eu posso fazer? Botão direito do mouse e tem aqui, ó, Rename Symbol.
F2 e eu escolho P, Enter. Então já renomeou todos os P's daquela função. Isso aqui é muito prático mesmo, tá? Deu um Ctrl Z. Deixa eu ver aqui, tem mais de comando legal aqui. Tem a paleta, né, com os atalhos, que você pode renomear também, né? Acessar os atalhos. E... Bom, acho que basicamente os principais são esses, tá? Bom, aqui é a aba de Grid. Então, basicamente é isso que a gente tem. Uma outra coisa que a gente tem também é o debug, né? Então, quando você clica em debug aqui, ó, você consegue ver passo a passo todas as etapas da nossa função. Olha que legal. Passo a passo. Então, entrou aqui com 27, né? O resultado foi 27. Qual foi o passo a passo do raciocínio? Então, o peso, ó, ele atribuiu 93 à variável peso, 1,83 na variável altura, né? Aí aqui ele calculou que na altura ao quadrado, né? Depois foi 93 dividido por esse cara aqui, que deu 3,34. Depois ele pegou esse cálculo aqui, né? Ó, o resultado disso é 93 dividido por 3,34. Então você consegue ver o raciocínio passo a passo da sua função. This is brilliant! Isso é muito legal e muito importante para você entender a fundo como está se comportando a sua função, a sua fórmula. E uma outra coisa também é importante que você consegue ver as variáveis, né? De todo passo a passo. Isso é muito bacana. Bom, aqui, se eu clicar fora, ele vai mostrar aonde tem fórmula, tá? Então, se por algum motivo você quiser fixar essa fórmula, basta clicar aqui no botão de pin. Aí, independentemente de qual célula que você está fazendo, ele vai fixar aqui a função que você pinou, ok? Bom, aqui em names, muito importante names também, tá? Imagina que essa função que a gente criou é uma função que está alocada numa célula. Tá vendo aqui, ó, numa célula, tá? E ela já funciona, ok? Então, ó, eu vou pegar essa função inteira, vou dar um Ctrl C nela, ok? Vou vir aqui em names, depois na guia function. Quando eu chegar aqui na guia function, vou clicar aqui em mais, ó. Cliquei em mais, e agora aqui eu posso criar as minhas funções de uma maneira muito mais fácil, sem precisar utilizar o lambda propriamente dito. Por quê? Porque através dessa minha names function, ele já vai criar o lambda automático. Por exemplo, ó, imagina que eu queira criar a função chamada IMC. Então, vou colocar IMC, a descrição vai ser calcula o IMC baseado no peso e altura, ok? Quais são os argumentos da minha função? A gente sabe que é peso, enter, altura, enter, tá? Se eu quiser aqui criar uma variável que seja opcional, basta eu colocar aqui entre colchetes. Então, peso, depois altura e depois, sei lá, formato, tá? Fecho colchetes aqui, enter. Então, tudo que está em colchetes é uma variável opcional, ok? Muito bem. E qual que é a minha função? Vou dar um Ctrl V aqui, botão direito do mouse, deixa eu ver aqui. Muito bem, botão direito do mouse, formatar. Eu só vou substituir aqui, ó, esse peso por esse peso. Na verdade, já está em tudo, né, aqui, né? O peso com P já tem as variáveis. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essas variáveis que já estão lá em cima, tá? Vou tirar tudo. Vou tirar, deixar só o IMC, né? Aí. Então, IMC, que as variáveis já tá passando pro parâmetro ali em cima, né? Então, IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. E vou retornar aqui o IMC, né? Senão não vai funcionar. Done. Muito bem. Agora vamos calcular o IMC aqui pra gente? Vamos calcular agora o IMC. Vou tirar essa fórmula daqui. É igual IMC. Olha lá, ó. Calcula o IMC baseado na altura, baseado no peso e na altura. Eu vou clicar aqui em Tab. Já apareceu, ó. Peso, altura e formato. Tá vendo que o formato é opcional? Não preciso dele, tá? Vou colocar aqui, então, peso 93, altura 1,83. Fechei parênteses, Enter, e já calculou novamente a nossa função usando IMC, tá? Lembrando que, se eu vim aqui em fórmulas, nomes, gerenciador de nomes, ele criou aqui a nossa função IMC e já atribuiu a nossa lambda, tá vendo? Ó? Então, automaticamente, debaixo dos panos,
ele já faz isso, tá? Ele já calcula, já cria o lambda ali pra gente, já passando ali as informações, ok? Muito bem. Então aqui, se eu for criar outras funções, ele vai sendo agregados aqui também, tá? Aqui, fórmulas. Qual que é a diferença de functions para fórmulas, né? A diferença é que em functions eu estou passando um lambda propriamente dito, tá? Então imagina o seguinte, ó, imagine que você tem o nome, sei lá, de uma planilha ou o nome de uma empresa que tá fixo ali ou que não muda, tá? Então imagina o seguinte, ó, eu vou criar aqui gerenciador de nomes, novo, vou colocar aqui, ó, nome, ponto, empresa, ok? Imagina aqui que você está colocando o nome da sua empresa e o nome da empresa, sei lá, Microsoft. Microsoft. Ou seja, é uma variável que você vai usar aqui em várias partes da planilha, tá? É um nome ali fixo. Então, se eu colocar aqui igual nome, ponto, empresa, vai aparecer ali Microsoft, tá? Então, é esse nome que vai aparecer aqui em fórmulas. Olha lá, ó, já apareceu, tá? Então, você pode criar também outros nomes aqui dentro. Ao invés de criar onde eu criei aqui, você pode criar através do Excel Labs, por exemplo, tamanho, sei lá, funcionários. Funcionários. Vou colocar aqui, sei lá, 1148. Don. Nós queria aqui igual funcionários, ele já vai trazer para mim aqui 148. Perceba que fica muito mais organizado. Faz sentido, sim ou não? Ó, functions, então você pode ter várias funções aqui dentro. Você pode ter as ranges também, que são os nomes que você dá para o range de células ali, né? Você pode ter as fórmulas, então imagina que você tem várias fórmulas ali, você pode só bater o olho e saber onde estão essas fórmulas, tá? Você pode pesquisar, tá? Então, eu quero pesquisar nome. Então, já filtrou para você o nome. Eu quero filtrar tudo que for funcionários. Olha lá, já filtrou para você também que funcionários. Function, mesma coisa, tá? Eu quero pegar aqui IMC. Só tem uma function, né? Mas você poderia ter várias functions aqui também para você fazer os filtros. Bom, e por último, aqui a abinha de módulos, tá? Na abinha de módulos é muito legal porque você consegue importar esse módulo, tá? A partir de um GitHub, ok? Eu não vou fazer isso aqui agora porque eu não tenho um link do GitHub para poder fazer e colocar aqui, mas eu vou pegar algo parecido com o GitHub, tá? Mas basicamente, você pode pegar um link do GitHub, onde nesse GitHub tem uma página similar essa daqui, ó. Similar essa daqui, que tem várias funções que alguém fez, tá? E tá compartilhando, ou você mesmo tá fazendo e tá compartilhando com alguém. Ou você também tá fazendo e colocando no GitHub para poder fazer um estoque de fórmulas que você vai usar em vários projetos. Bom, basicamente você vai pegar o link, colocar aqui e importar, ok? Eu vou simular como se estivesse importando, que é basicamente dando Ctrl C, Ctrl V aqui do meu Google Docs, né? Google Docs não, aqui do meu Notepad. Então, ó, eu tenho aqui várias funções que eu uso, tá? São funções genéricas que servem para qualquer projeto. Então, ó, selecionar aqui, Ctrl C, vou voltar aqui, Ctrl V, tá? Então, se eu avançar aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, dá para aumentar mais um pouquinho. Botão direito do mouse e formatar. Então, ó, olha que legal. Aqui eu posso colocar várias funções aqui dentro do meu workbook, tá? Se eu voltar aqui em names, functions, não aparece aqui. Por quê? Porque aqui são as funções que foram criadas aqui dentro do meu gerenciador de nomes, tá? Aqui não. Aqui essas funções foram importadas e o mais legal é que você pode pegar esse texto aqui, né? Esse bloco de notas aqui, ou todo que você criou aqui, Ctrl C, mandar por e-mail, mandar por WhatsApp, para a pessoa dar Ctrl C e Ctrl V no Excel Labs aqui na parte de módulos da pessoa. E vai importar todas as funções de forma automática, tá? Só Ctrl C, Ctrl V. Aqui tem que ter muita atenção, tá? Primeiro, você consegue colocar comentários nas funções, você consegue minimizar as funções, isso é muito bacana, ó, você consegue minimizar as funções. Você consegue colocar os comentários, ó, essa função faz isso, isso e isso, comentários geralmente vai com barra, barra, ok? Você pode colocar, olha, recebe
Ó, lista o restante a partir de duas listas. A primeira lista é a lista completa. A segunda lista é a parcial, por exemplo, tá? E aqui a função. Como funciona aqui? Você vai colocar o nome da função e igual o lambda que você criou da função, tá? Basicamente é isso. A diferença é que vai o nome da função aqui na frente, ok? E para quebrar e colocar outras funções, você vai colocar ponto e vírgula, ponto e vírgula. Por quê? Porque agora isso aqui é uma folha de funções, vamos dizer assim, tá? Cada função aqui é individual, ok? Isso aqui facilita para você importar de uma vez só várias funções. Então aqui eu criei 3 funções: listar restante, remover acentos e inverter texto, tá? Então copiei e colei aqui. Depois copiei e colei, olha que simples. Copiei e colei e agora eu já posso utilizar. Deixa eu pegar aqui uma Wesley e Excel, por exemplo. Ó, igual texto, se não, texto ponto inverter. Não, deixa eu ver qual é o nome da função que a gente criou lá. Ó, cadê? Ó, texto ponto inverter, tem que salvar, né? Aí, salvei, agora sim. Igual texto ponto inverter, tá aqui, ó. Inverter, seleciono o texto, fecho parênteses, enter. Inverti o texto. Olha lá, foi uma funçãozinha que eu criei apenas para didático aqui, tá? Vou deixar didático. Remover acentos, né? Então, se eu tiver lá, olha aqui, ele remove quais acentos? Ele remove o acento de jogo da velha, arroba e porcentagem, tá? É isso que ele remove. Então, se eu tiver um texto com esses acentos, então, vou colocar aqui, ó, Wesley, arroba, arroba não, né? Coloquei jogo da velha Excel, arroba, Word, ok? Muito bem. E agora o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou digitar igual, remover acentos. Passo como parênteses um parâmetro esse texto, fecho parênteses, enter. Então removeu para mim aqui, ó, todos os acentos, tá? Então isso aqui é uma forma muito prática de você começar a construir funções genéricas, funções que você vai utilizar em outros projetos, funções que você vai utilizar em outras planilhas e não deixar aquelas funções meio fixas, sabe? Então você pode pegar aquela função que já existe e adaptar ela para ela ficar genérica. E é assim que você começa a criar inteligência no Excel, consegue construir funções personalizadas, consegue deixar o Excel muito mais poderoso utilizando o Excel Labs. Bom, e aí? Esse conteúdo vai fazer diferença na sua vida, no seu Excel? Eu tenho certeza que depois dessa aula, o seu Excel, as suas habilidades, suas funções nunca mais serão as mesmas com esse plugin. Porque com esse plugin, você consegue desbloquear superpoderes novos aí no seu dia a dia. Você consegue criar e ter poder de criar suas próprias funções no Excel e acelerar a criação e o entendimento utilizando o debug. Bom, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você. Curte também esse vídeo e comenta aqui qual foi o recurso que você mais gostou do Excel Labs. Comenta aqui embaixo que eu quero ler um a um qual foi o recurso que você mais curtiu do Excel Labs, que você vai mais usar para você aprimorar suas funções. É isso, vejo você então na próxima aula com a próxima técnica e até mais!